grandes empresas, elas inicialmente elas começaram a adquirir equipamentos, mas depois os grandes fabricantes de computadores mundiais, eles começaram a produzir equipamentos de menor porte, que custavam menos, e aí as menores, as médias e pequenas empresas começaram a poder adquirir esses equipamentos. Então empresas de Pernambuco, como empresas varejistas, usinas e de uma forma geral, começaram a adquirir esses computadores e desenvolver suas próprias aplicações para conseguir melhorar os seus processos. Algumas ainda adquiriam no mercado alguns softwares, mas naquele tempo, como não havia no mercado grandes soluções de software, as empresas contratavam profissionais e esses profissionais desenvolviam esses softwares dentro dessas empresas e colocavam em prática, no objetivo de ganhar competitividade e agilizar os seus processos. Enquanto hoje a gente tem excesso de informações, a gente precisa saber separar o joio do trigo. Na nossa época não tinha nem o joio nem o trigo, a gente tinha que plantar para poder... Nós tínhamos grandes centros de produção de profissionais e de uso desses profissionais, notadamente o Bom Preço, o Banorte, o Banco do Governo do Estado de Pernambuco, mas empresas de menor porte, de médio porte, pequeno porte começaram a utilizar esses computadores. Eu comecei minha carreira numa empresa que era editora e distribuidora de livros, uma empresa muito pequena. E nós utilizávamos os sistemas tanto para fazer a distribuição desses livros, como a venda deles, mas também para processar contabilidade, folha de pagamento. Nós tínhamos profissionais que desenvolviam esses softwares. Hoje, os chamados ERPs estão prontos no mercado e as empresas passam a adotar eles porque é uma forma de você comprar algo que já está feito, já está pronto, e você implementa e passa a colocar seus esforços, eventualmente em desenvolvimento, só naquilo que é o seu negócio, o seu fim, e alguns processos que você tenha que são diferenciais no mercado. A gente tinha dois mundos, né? Tinha lá a Boros e a IBM, que sempre tinham o espaço para as grandes empresas adquirirem esses sistemas, mas eram grandes indústrias, as usinas, né? E abaixo disso não existia informática. As empresas de pequeno e médio porte não tinham como almejar ter esses mainframes, né, os grandes computadores, que eram caríssimos, né, e só existia 2 ou 3 fornecedores, né, e as que foram surgindo, né, foi que permeou os pequenos e médios CPDs foram montados em cima de mini computadores, que era o que a gente chamava, que foram conseguidos montados aqui. O tempo de disponibilidade dos equipamentos era muito importante. A gente tinha que trabalhar 24 horas, a gente virava à noite, trabalhava muito à noite, fins de semana, se você queria fazer algum teste no sistema, não existia uma disponibilidade do equipamento para você fazer o teste. Você tinha que ir no sábado, no domingo e à noite. Eu me lembro de desenvolvimento de sistema que eu trabalhei os 31 dias do mês seguidos. Tinha dia que eu entrava na empresa e saía 24 horas depois. Às vezes a gente dormia no chão, o computador estava processando o conteúdo, porque não era feito hoje que o processamento é tão rápido, então você tinha que ficar ali esperando que ele fosse terminar o serviço. E se sua máquina quebrasse, aquela indisponibilidade, que você não tinha como fazer e precisava executar os serviços, você tinha um amigo que tinha um equipamento semelhante, ele lhe emprestava numa hora vaga que ele tinha de madrugada o equipamento, você ia com os discos magnéticos debaixo do braço e levava para fazer o seu serviço lá e tentar fazer com que a sua empresa continuasse andando. E existe uma amizade entre as pessoas, né? Empresta um pouco aqui, um pouco ali, às vezes nem cobrava. E tinha a blocagem de hora também, tá certo? Então você tinha... o teu CPD tinha algum problema e aí você blocava horas em outro CPD e pagava por hora usada. Veio uma transformação durante o governo militar. Trouxe uma transformação muito grande, porque as empresas elas passaram a não poder comprar certos tipos de computadores que eram produzidos no exterior. Isso sobretudo, afetou as pequenas e médias empresas, porque o governo começou a regular exatamente esses equipamentos que eram de médio e pequeno porte. Os equipamentos de maior porte, que eram adquiridos pelas grandes empresas, eles naturalmente continuavam sendo produzidos no exterior e sendo comprados. Agora você tinha que preencher uma série de formulários, enviar para Brasília e comprovar as suas intenções. Mas a intenção da reserva de mercado, você entende que ela foi boa, ela, no final das contas, ficou uma mensagem que ela atrapalhou o desenvolvimento da informática durante um bom tempo e ficou pouco
pouco resultado. O que é que Eu posso comentar um pouco aí, porque no caso do Banorte foi exatamente o oposto. No caso do o Banorte tinha um projeto de automação de agências que era baseado em PDP-11, que era uma máquina da Digital, que era fabricada nos Estados Unidos, e o projeto original era um PDP-11. E aí o que foi que aconteceu? Veio a reserva do mercado, aí não dava para importar os PDP-11. E aí o que foi que aconteceu? Bom, e aí, o que é que nós vamos fazer? Tinha um consultor aqui que dava consultoria para a gente nesse projeto, aí disse, olha, vamos fabricar no Brasil. E aí foi que surgiu a oportunidade, que foi muito bem sucedida na época, de fabricar o equipamento no Brasil. Mas fabricar só não era tudo. Eu tinha que fabricar e tinha que ter softwares que eventualmente fizessem que as máquinas funcionarem. A tecnologia, ela evolui sob pressão, mas a gente sabe que nem tudo que ocorreu a partir da reserva de mercado foram exemplos, cases interessantes como esse que o Genilson está falando. A gente cresceu com o Estado, passou a interferir muito no crescimento da economia e até aconteceram situações que o governo autorizou empresas brasileiras a copiar softwares internacionais. A gente teve autorização de pirataria aqui no Brasil. Então isso foi um lado negativo que eu acho. O Brasil, inclusive, ele recebeu algumas situações, passou por algumas situações difíceis nas relações internacionais porque copiava software. A Lógica foi acusado de permitia o MSDOS. os sistemas operacionais eles entrou, foram copiados. Indo ao encontro do que você está falando, entrou aquilo que em todo ser humano é natural, a lei do menor esforço. Então, qual a lei do menor esforço? Puxa, vai ser muito mais caro eu produzir. Se já tem uma coisa que lá fora que eu posso copiar, é muito melhor. E aí não foi só software que o pessoal copiou. Começaram a copiar hardware também. Hardware também. E aí, o que foi que aconteceu? Você fabricava aqui no Brasil um hardware igual ao hardware que era produzido nas outras partes do mundo por 4 vezes o preço que você poderia importar esse hardware para cá. Mas quase sempre com o chip defasado. Sim, também a tecnologia sim, porque a tecnologia evoluía lá fora e não evoluía aqui dentro. E a gente percebe que os ganhos, eles aconteceram muito durante esse tempo, eventualmente para algumas figuras da economia local. Depois que a reserva de mercado se extinguiu, a tendência foram os negócios que se mantinham sob a reserva de mercado. Não existia, simplesmente não existia software básicos da operação da empresa. Software de folha de pagamento, de contabilidade, de administração de estoque. Então, cada um tinha que desenvolver o seu, né? E pensar, e desenvolver o seu com que ferramenta? Ter lá o computador e uma linguagem. Mão de obra para tratar essas, tanto a parte de hardware quanto a parte de software, não existia, né? Que eu acho que foi o grande desafio, a grande mudança, foi criar esse ambiente de o peopleware, né? Quem faz a máquina rodar. Inicialmente, naquele tempo não existia um curso universitário que preparasse e tivesse desenvolvimento de programas. A gente não era muita coisa de inovação, a gente queria saber que o cara tinha um raciocínio que permitisse criar o que a gente nem sabia o que queria, né? Falando em pessoal, o Banorte, falar mais uma vez sobre o Banorte, ele tinha uma programação muito forte de treinamento e formação de pessoal. Então, todo ano o Banorte selecionava em torno de 80 pessoas no mercado, através de testes que eram feitos normalmente pela IBM, aqueles testes que a IBM normalmente fazia, e dessas 80 pessoas havia um treinamento intensivo e à medida que de programação, de análise estruturada de tudo, e depois dessa havia alguns testes e selecionava entre 20 e 30 pessoas que ficavam no banco e as outras pessoas iam para o mercado, para outras empresas. Então foi um programa bem importante do Banorte que vale a pena a gente salientar. Além do Banorte, o Banco do Estado também produzia muita gente que produzia para o mercado. Eventualmente muitos ficavam lá porque eram profissionais de carreira, funcionários públicos. Mas havia o caso de João Santos, que também era uma empresa muito produtora de mão de obra para o mercado, e o Bom Preço, que nós, eu e Samuel,
trabalhamos lá, que também tinha um data center muito grande e que foi muito impulsionado ali nos anos 1980, quando o senhor João Carlos Paz Mendonça contratou um executivo da Ernst Young, o César Castello, um uruguaio, e aí ele impulsionou muito, ele trouxe equipamentos muito modernos para a empresa e capacitou muito mais gente. Esse pessoal foi diluído no mercado também ao longo do tempo, a exemplo do Banorte. Em determinado momento, as empresas entenderam que o negócio, as regras de negócio eram coisas super importantes. Mas elas começaram a valorizar essa parte de negócio. O que é que a informática pode trazer de melhor para o meu negócio? E também com a microinformática, a turma começou a desmistificar o profissional lá de informática, né? O que é que estava dentro daquela sala fechadinha lá, com grandes computadores. O principal que eu acho é que as empresas deixaram de ver a informática como um mal necessário. Esse eu acho que foi a grande virada. Então a gente se via como, opa, nós somos os cérebros eletrônicos das empresas, não é isso? Então nós estamos aqui, eles estão lá. Então nós somos a elite e eles são a Rafameia. Tá? Então isso trouxe inclusive uma distância entre o usuário e o provedor da solução. E isso foi aproximando cada vez mais, e aí eu concordo com você, a descentralização do poder computacional para as pontas, incluindo o PC, isso ajudou bastante a que esse problema fosse resolvido. Depois dessas evoluções todas que a gente fez, essa retrospectiva toda aí, nesse nosso mundo de nuvem, de internet, como é que você vê a posição do CIO, como é que ele está se colocado dentro dessa nova realidade? Samuel, eu acho que, de certa maneira, tudo é igual como antes. Só acho que o profissional de tecnologia da informação, ele passou muito tempo longe do que ele deveria integrar na realidade e muito mais envolvido na preocupação com a tecnologia em si. Acho que o profissional de tecnologia da informação, ele sempre tem que pensar, resumindo assim, no que é o design thinking, é trabalhar a experiência do usuário, como dizem hoje, é você errar o mais depressa e colocar uma solução nova no mercado para que você consiga fazer sempre com que a solução melhore, pensando sempre na entrega que você precisa fazer para quem vai consumir aquela tecnologia. Então, isso é importante. E no caso do gestor, desde os primórdios, eu acho que ele tem que pensar exatamente no que é melhor para a organização, nos seus produtos e serviços que ela entrega, no sentido de aquilo ser produzido por um custo menor possível, e aí hoje em dia que se fala tanto em fazer mais com menos, é essa necessidade. E aí a tecnologia evoluiu de uma forma que a internet cresceu, as bandas se tornaram mais largas e aí você, inegavelmente, você tem que partir para um caminho de colocar na nuvem as suas informações, porque você agiliza todo o processo. Se você imobiliza e compra equipamentos que eles vão se tornar obsoletos em curto espaço de tempo, você compromete o orçamento e o poder de investimento daquela organização. Então você está afirmando que o CPD, da forma como a gente vinha, o investimento em hardware local dentro da empresa, on-premise, ele deve ser descartado aí em pouco tempo. Isso já vem acontecendo, é inevitável e ele tem que ser restrito a situações que são realmente muito diferentes. Ou que você tem uma necessidade de uma segurança muito grande, ou então quando você ainda trabalha numa aplicação que não foi atualizada ao longo do tempo e aí você precisa manter ela numa estrutura que ainda não é possível migrar para a nuvem. Complementando o que o Cláudio falou, eu acho o seguinte: o CIO hoje é muito mais importante para o CIO hoje conhecer o negócio da empresa onde ele trabalha do que de tecnologia. Tecnologia ele compra. E conhecer o negócio onde ele está vai permitir a ele saber que tecnologia ele vai usar para que aquele negócio seja o melhor. O setor de TI não vai desaparecer, todavia. Ele sempre vai trabalhar no sentido de implementar as soluções e dar suporte àqueles que
vão estar tomando decisões e vão estar fazendo as coisas realmente acontecerem. E vão trazer as novas tecnologias para a organização. O que eu vejo é que a evolução é fantástica. Antes a gente era do CPD, que ficava enclausurado, você pedia um sistema, não sabia nem o que é que ia ter lá na frente, não era prototipado, não era nada, né? E hoje em dia a gente dá o dado bruto para o camarada aparecer com ideias que a gente nem sonhava. A gente melhora aquelas ideias e faz elas serem implementadas, né? Então existem desafios aí fantásticos aparecendo. Na empresa que eu trabalho, cada vez que alguém diz que vai do CPD, eu digo, só conheço data center para cá. Um dia desse eu fui numa empresa, tinha uma placa, CPD e data center embaixo. Os dois tá migrando, tá?